Oi, hoje eu tô aqui para falar mais uma vez sobre fotografia e filmmaking, os dois juntos, só que de um lado mais profissional, digamos assim. Saindo um pouco do aprendendo a fazer na prática, indo um pouco para um lado mais teórico, entre aspas, que no caso é falar sobre os diferentes tipos de plano. Mas o que é plano? Plano basicamente é aquilo que você está mostrando com a sua câmera. É a forma como a sua câmera está vendo aquela imagem. Então, usando o melhor exemplo, os meus vídeos aqui seria algo como um plano fechado. Só que a gente tem que ter em mente duas coisas. A gente tem que diferenciar duas coisas. Primeiro, fotografia e filmmaking e cinema. Porque no cinema você não tem tanta versatilidade, né? No filmmaking você tem só plano horizontal, basicamente. Agora com os vídeos curtos, com TikTok, Reels, Shorts, que você começa a ter uma linguagem mais na vertical, mas no prático é horizontal. E na fotografia você já tem uma versatilidade um pouco maior, porque você tem imagens na horizontal, você tem imagens que é 1 por 1, você tem imagens na vertical, então você tem várias formas de aplicar essas coisas. E uma outra questão que mais pra frente eu vou exemplificar melhor é que, diferente da fotografia, no filmmaking, no cinema, você tem uma coisa que é o propósito dramático. Alguns planos no cinema, no filmmaking, eles vão funcionar melhor e às vezes só funcionar nesse caso por conta de dramaticidade. São planos que, se você fizer uma foto usando esse plano, não vai ficar muito interessante, porque vai ficar uma coisa meio esquisita. Mas você pode aplicar de outras formas para tentar ter um resultado legal. Enfim, vamos começar então pela fotografia, que vai ser mais fácil de falar, até porque não tem movimento, né? Basicamente a gente vai ter 3/4 planos diferentes. Os dois primeiros vão ser bem parecidos de certa forma, que é o plano aberto e o plano geral. Qual que é a diferença de um plano aberto e plano geral? Um plano aberto, como diz, é um plano aberto. Ele mostra bastante coisa e aquilo que você quer filmar. Normalmente ele não vai evidenciar tanto alguma coisa em específico. Ele vai mostrar mais o todo. O plano geral é basicamente a mesma coisa, só que nesse caso tentando evidenciar alguma coisa em específica, aquilo que você está filmando. Ou o contrário também. Qualquer que seja a escola de pensamento, esses dois planos são planos parecidos, só que um vai evidenciar aquilo que você está filmando e o outro não. Aí agora, fechando um pouco mais, a gente vai ter o plano médio. O que é o plano médio? É o plano que vai ter o que você está filmando bem mais em evidência, só que ainda tendo muito aspecto do ambiente que você está filmando. Então você vai ter a pessoa aparecendo talvez de corpo inteiro, ou talvez não, talvez aparecendo do joelho para cima, que a gente vai entrar nesse plano futuramente, mas você não vai ter tanta coisa do ambiente, você não vai ter tanto detalhe que seja externo àquilo que você está tirando foto. Então o que vai estar mais em evidência é aquilo que você está apontando a sua câmera. E aí, fechando ainda mais, a gente vai ter o plano fechado, ou close-up, close, enfim, que vai ser um plano já, por exemplo, pegando da linha do busto para cima, que é mais ou menos isso aqui que eu estou fazendo. Que aí você vai focar mais no rosto, na expressão daquela pessoa, ou uma coisa mais fechada num objeto que você está fazendo, enfim. E um quinto plano, que vai ser ainda mais fechado, vai ser um plano de detalhe. Você vai ter uma profundidade de campo mais suave, você vai ter aquele borrão no plano de fundo, evidenciando só algum detalhe específico daquilo que você está tirando foto. E agora, já saindo da fotografia e indo para o lado do cinema, a gente vai ter basicamente os mesmos planos, só que a gente vai ter algumas outras coisas, que aí a gente já vai entrar naquela questão das escolas de cinema, escola francesa, escola alemã, escola estadunidense, escola inglesa, enfim. No básico a gente vai ter esses mesmos planos. Plano aberto, plano geral, plano médio, plano fechado, plano de detalhe. Essas mesmas coisas, com os mesmos propósitos. Plano aberto para você evidenciar aquele ambiente no geral.
um plano geral para você evidenciar uma pessoa, um objeto naquele ambiente, mostrando todo o ambiente, mas evidenciando só uma pessoa. Um plano médio você talvez use esse plano médio com algum movimento de câmera, você evidenciando aquela pessoa de corpo inteiro, por exemplo, a pessoa sentada, alguma coisa assim, você se aproximando da pessoa, você fazendo uma panorâmica, enfim. O plano fechado você vai usar no mesmo propósito, você dá ênfase na expressão, na emoção daquela pessoa. Se a pessoa está fazendo uma feição dissimulada, se a pessoa está sorrindo, se a pessoa está chorando, você dá ênfase naquela expressão, naquele sentimento. E o plano detalhe, a mesma coisa. Por exemplo, se uma pessoa está sussurrando e você quer dar ênfase naquilo que aquela pessoa está sussurrando, você foca só na boca daquela pessoa, você dá o detalhe do movimento labial daquela pessoa. Ou, por exemplo, uma cena de tensão onde cada coisinha, onde cada micro barulho pode dar algum ar de suspense para a cena, você mostra ali uma gota escorrendo por um copo, ou o ponteiro do relógio andando segundo a segundo, ou talvez uma pessoa mexendo na própria unha, batendo o pé no chão. Enfim, você tem várias formas de usar esse plano detalhe para vários propósitos, seja suspense, seja drama, seja comédia, enfim, você tem como usar esse plano de várias formas diferentes. Aí, além disso, além desses planos que são os mesmos da fotografia, a gente vai ter outros tipos de planos que talvez você possa usar na fotografia também, mas em alguns casos não vai ser algo que vai transmitir da mesma forma como num filme, como num curta, como num vídeo, enfim. O primeiro desses é o plano americano. O que é o plano americano? É basicamente um plano que mostra a pessoa do joelho para cima, para você dar um pouco mais de detalhe. Ele é um plano que está entre o plano médio e o plano fechado, porque ele não vai estar ali focado na expressão daquela pessoa 100%, mas também não vai estar mostrando tanto do ambiente. Ele vai ser um plano que é um plano, como o nome já diz, da escola americana, da escola estadunidense hollywoodiana de cinema, que é um plano muito comum nos filmes de Hollywood. Você vê bastante esse plano, que é a pessoa sentada ou a pessoa em pé, mostrando do joelho para cima, que aí você evidencia um movimento de corpo, um movimento de tronco, a projeção que a pessoa tem, a forma como ela está falando, algo que ela está mostrando, uma coisa que ela está bebendo. E aí, além desse, a gente tem outros 3 planos, que é basicamente um a continuação de outro, que é o meio primeiro plano e o primeiríssimo plano, né? O primeiro plano é basicamente o close-up. Você vai pegar a pessoa ali do busto para cima, né? da barriga, do peito para cima, para focar um pouco mais na expressão da pessoa, que é aquilo que eu já falei. Você foca na expressão, no sentimento. Você tem o meio primeiro plano, que você não vai pegar do busto para cima, você vai pegar da cintura para cima. E esse tipo de plano a gente vê muito em novela mexicana. Esse plano tem muito novela mexicana, onde você tem um protagonista, um vilão falando ali alguma coisa com um outro personagem, e você mostra a imagem da pessoa da cintura para cima, que é outro também que vem da escola estadunidense. O primeiríssimo plano é o Big Close, o Big Close-Up, enfim, que você não chega a ser o plano detalhe, que mostra, por exemplo, só o lábio da pessoa, mas você mostra só o rosto, por exemplo, só a cabeça. Quando você quer dar uma ênfase em alguma coisa que aquela pessoa está falando, mas não é, como eu dei o exemplo mais cedo, de a pessoa sussurrando alguma coisa. É um plano onde a pessoa está ali falando alguma coisa que você quer mostrar a expressão do rosto dela com mais evidência, mas não quer focar só no lábio ou só no olhar, enfim, você quer mostrar a expressão como um todo, o movimento labial, o movimento do rosto, o movimento do olhar. E a gente tem a questão da altura. Na questão da altura, a gente vai ter 3 alturas diferentes, basicamente. Frontal, né, um ângulo normal, onde você tem aqui a câmera na linha dos olhos da pessoa, plongé e contra-plongé, que são da escola francesa, que basicamente plongé, se eu não me engano, significa mergulho ou alguma coisa assim. E plongé basicamente é um ângulo de cima, onde vai mostrar a pessoa de cima, e o contra-plongé é o contrário, é de baixo. Mas esses 2 planos, plongé e contra-plongé,
nos casos que eu particularmente vi lá da década de 50, 60 mais ou menos, eles eram usados mais de forma mais lúdica no cinema francês. E que no cinema estadunidense, cinema americano, hollywoodiano, ele já foi usado de forma diferente. A gente vê em filmes de suspense, em filmes de terror. Eu tenho quase certeza que em algum filme do Alfred Hitchcock tem esse plano plongé com um zoom para dar uma dramaticidade maior em alguma coisa. Mas você tem em outras produções o uso do plongé contra plongé em outra situação, que no cinema hollywoodiano se usa também para dar uma perspectiva, digamos assim, de tamanho de importância daquela pessoa, daquele objeto, enfim. Então, se você quer dar um ar de superioridade, você filma de baixo, você faz um contra-plongé. Se você quer dar um ar de inferioridade, você filma de cima, faz um plongé. Então, por exemplo, a gente tem em Bastardos Inglórios um plano americano, talvez, porque eles estão meio agachados, então mostra só do joelho para cima, que você tem contra-plongé, os soldados ali, né, que tem o Brad Pitt na imagem, filmando de baixo, depois deles terem agredido o outro personagem, né, alemão. E aí você mostrando de baixo para cima esse meio primeiro plano, contra plongé, você mostra a superioridade daqueles personagens sobre aquele outro personagem que foi agredido. E aí você tem também a questão dos lados de ângulo, né? Se você está filmando de frente, está filmando de trás, enfim. E aí você tem o plano frontal, que é de frente, é literalmente isso aqui, você mostrando a pessoa de frente. Você tem o plano 3/4, que talvez você use numa entrevista, num documentário, é bastante usado, quando você tem ali a pessoa falando com o entrevistador e a câmera em diagonal, filmando a pessoa, então você tem esse plano 3/4. Você vai ter também o plano de perfil, que está mostrando a pessoa de lado, bem de lado mesmo. E aí também o plano de nuca, que você mostra a pessoa de trás, você mostra as costas da pessoa. E aí isso vai depender do que você for usar, você pode usar cada um dos 4 da forma como você achar que deve ser feito. Se for um caso onde você precisa mostrar a pessoa de frente, você vai tender a usar essa forma. Ou você vai deixar a pessoa ali centralizada, ou deixar a pessoa em algum dos cantos da imagem, usando a regra dos terços, ou usando talvez a sequência de Fibonacci, enfim. Isso aí vai ser mais uma questão do que aquilo ali está pedindo. É um pouco mais subjetivo. A questão do lado e da altura do ângulo vai depender. A altura você consegue mostrar de forma prática ali como que é usado, mas a questão do lado do ângulo vai juntar com as outras coisas, vai juntar com a altura, vai juntar com a distância. Só que é aquilo, eu falei disso aqui tudo de forma mais teórica. Quando você for botar em prática, vai depender muito do que você quer passar, se você está fazendo um vídeo institucional, um vídeo para YouTube, um curta, um longa. Tudo vai depender daquilo que você quer passar naquela cena. Se você vai ter movimento de câmera ou não, o que aqueles personagens, o que aquilo que você está filmando está passando de sentimento, de expressão. Enfim, são várias e várias questões. Na fotografia é um pouco mais simples, porque vai ser mais do que você está querendo passar naquela imagem, que é uma imagem parada. Então é mais fácil de você transmitir isso, mas de qualquer forma é uma coisa bem teórica também. Mas é isso. Se você gostou, não esquece de curtir aqui embaixo. Se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Comenta aí algum tema que você quer que eu traga aqui no canal. Se você quer que eu fale de alguma outra coisa que também seja teórica nesse nível, eu posso trazer aqui. Me segue no Instagram que eu tô voltando a postar alguns vídeos por lá. Aqueles vídeos curtos, normalmente de algum tutorial que eu já fiz aqui. Me segue também no TikTok, que assim como no Instagram eu posto os mesmos vídeos lá no TikTok. E também aqui no YouTube em formato de shorts, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Has anybody